Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje com muita alegria, com muita fé, a memória de Nossa Senhora das Dores. Nós celebramos ontem a exaltação da Santa Cruz, instrumento que era de morte se tornou instrumento de salvação de vida. Jesus, pela sua paixão, transforma a cruz de suplício vergonhoso para sofrimento redentor. Jesus, com a sua cruz, nos ensina que pelo sofrimento nós alcançamos a salvação. E hoje, no dia seguinte, então, nós fazemos memória do papel de Nossa Senhora neste plano de salvação de Deus, no sacrifício de Jesus Cristo. A cena do Calvário nos mostra duas pessoas, Jesus e Maria. Mas nesses dois encontramos um só coração, que batia de forma perfeitamente sincronizados. No Calvário nós vemos duas figuras, mas um só coração que batia de forma totalmente sincronizados. O que Jesus sofreu no corpo, Maria sofreu na alma. Esta é a doce mãe, que neste momento último, Deus nos concedeu como nossa mãe também, como nós vimos no Evangelho de hoje. Celebrar Nossa Senhora das Dores é nós olharmos para o mistério da nossa salvação e percebermos que no momento mais crucial da vida de Jesus, quando ele foi exaltado, Jesus chama a cruz de exaltação. Pai, quando eu for exaltado, atrairei todos a vós. Foi justamente para este momento que eu vim, diz Jesus sobre a sua cruz. E naquele momento então, onde ele nos alcança a salvação, é claro, Jesus não fica derrotado na morte, ele ressuscita, mas pelo seu sacrifício nos alcança a remissão dos pecados, pelo seu sangue derramado nos alcança a salvação. Naquele momento último, ele nos deu Maria como mãe. Ele estendeu a toda a humanidade aquela figura que estava ali aos seus pés, não como uma mera espectadora, mas como um coração que oferecia o seu filho pela salvação do mundo. Repito, o que Jesus sofreu no corpo, Maria sofreu na alma. Quando ela apresentou o seu filho no templo, ele que era o próprio templo, que foi oferecido no templo pela tradição judaica, aquele homem santo, o velho Simeão, tomou o menino nos braços, bendisse a Deus e depois disse tudo o que ele seria. Este menino vai ser causa de divisão, de reerguimento para uns e de queda para outros. Ou seja, para nós, para a humanidade, seria um reerguimento de volta à dignidade de filhos, e para os demônios, a queda, a derrota do reino de Satanás. E depois disse a Maria: mas uma espada de dor te traspassará a alma. Essa dor que nós estamos celebrando hoje com a figura da Virgem Dolorosa aos pés da cruz. Parece até uma contradição nós nos alegrarmos e celebrarmos o sofrimento, mas não é. Eu dizia ontem na homilia, inclusive, Jesus poderia ter nos salvado de várias formas, ele não precisaria escolher a via dolorosa para nos salvar. Ele poderia, com um estralo de dedos, com uma palavra, como eu disse ontem, com uma gota de sangue. Mas ele derramou todo o seu sangue num sacrifício santo e perfeito. Nós vivemos num tempo em que a grande mídia e a grande propaganda é do não sofrimento. Do não sofrimento. Eu já disse algumas vezes, mas é sempre bom trazermos um dado
que nos ajuda a refletir esse tema. Eu não sei se essa pesquisa ainda continua atual, principalmente depois da pandemia, mas há um tempo atrás foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos dos produtos mais consumidos pelas pessoas. Em primeiro lugar, comida. Em primeiro lugar, comida. Come-se muito, come-se compulsivamente. E lá a comida é muito barato, né? Tudo aquilo que talvez aqui para nós seja super caro e difícil, lá é muito barato. Primeiro, comida. Segundo, produto mais consumido, remédio para emagrecer. O que isso significa? O que isso indica? É a vivência simplesmente de um instinto de fugir da dor, procurar o prazer. Foge da dor, procura o prazer. Procura aquilo que te satisfaça imediatamente. Foge da dor, procura o prazer. Tem dor, toma remédio. Está desconfortável, toma remédio. Vejam bem, queridos, eu não estou dizendo nada contra remédios, viu? Eu também, quando tenho dor, é claro que eu tenho que tomar remédio. Mas eu estou dizendo que nós estamos criando uma cultura que ela é completamente aversa a qualquer tipo de contrariedade. E o que isso causa? E nós estamos colhendo os frutos. É só olhar ao nosso redor. O que causa uma total isenção de desconforto, de dificuldades e de problemas? Causa jovens e jovens adultos que já estão entrando na vida adulta totalmente frágeis emocionalmente. Uma criança que nunca teve um desconforto, que nunca teve uma contrariedade, que nunca escutou um não, se torna um adulto emocionalmente frágil. Emocionalmente frágil. Se chega no emprego e tem alguma coisa que contraria a vontade dele, ele vai embora para casa deprimido e passa uma semana sem levantar da cama. Nunca foi contrariado. Nós estamos na cultura contrária ao sofrimento. E é claro, vejam bem, meus queridos, ninguém está dizendo que nós temos que procurar sofrimentos voluntários. Eu estou dizendo a forma como nós estamos encarando a vida, nós estamos nos anestesiando. Anestesiando. E isso causa um mal terrível. O sofrimento ensina. O sofrimento ensina. Ninguém cresce sem desafios. Não tem como nós evoluirmos sem sermos desafiados, seja por nós mesmos, ou seja, pelo que nos cerca. Quando nós celebramos a memória de Nossa Senhora dolorosa aos pés da cruz, nós estamos celebrando a vitória da vida sobre a morte. Nós não estamos dizendo que ela é feliz porque sofre, mas nós estamos dizendo que ali naquele momento ela estava fazendo um sacrifício. Nós perdemos a noção desta palavra e desta dimensão da nossa vida espiritual e da nossa vida cotidiana. Sacrifício. O que é um sacrifício? É algo que eu ofereço. Uma mãe que passa a noite inteira cuidando de um filho doente, ela sacrificou o seu descanso em prol do filho. Quando nós aceitamos as contrariedades da vida e oferecemos a Deus, nós estamos oferecendo a Ele um sacrifício. Maria, naquele momento, ofertava o seu filho. Repito, Nossa Senhora não era uma mera espectadora. Tem gente que quer pintar Maria como uma figura passiva aos pés da cruz. Não, ela oferecia o seu filho pela salvação da humanidade. E o que nós estamos oferecendo a Deus? O que nós estamos oferecendo a Deus? Qual é o sacrifício que nós hoje apresentamos no altar do Senhor? Qual é o sacrifício que nós oferecemos no altar do Senhor? Porque muitas vezes até mesmo a nossa fé
se torna um reflexo dessa mentalidade anestesiada em que eu só quero fugir das dificuldades. E a minha oração se torna enfadonha, chata e sem fé. Porque a única coisa que eu chego é pedir para Santa Rita para eu não sofrer, é pedir para Jesus para eu não sofrer, é pedir para Nossa Senhora para eu não sofrer, mas eu não tenho a capacidade de falar: Senhor, aqui está a minha vida, como um sacrifício nas tuas mãos. Aí eu vou para Santa Rita, uma das mulheres que mais sofreu nesse mundo, e digo para ela: ai, minha santinha, eu não quero sofrer mais. Aí eu chego aos pés da cruz de Jesus e tenho coragem de dizer: ai, Jesus, eu estou sofrendo tanto, eu não quero mais sofrer. O sacrifício da nossa vida. O sacrifício da nossa vida. Nós não podemos nos apresentar diante do altar do Senhor de mãos vazias. É muito triste. O que nós temos a oferecer? Ah, Jesus, eu não tenho nada para te oferecer. E a vida? E os sofrimentos? E as lutas? Não só o sofrimento pelo sofrimento, não é só a lágrima, não. Mas é a luta. É a luta. São Jerônimo foi um santo que viveu no comecinho da igreja. Ele traduziu a Bíblia, era um grande santo. Mas era também eremita. Ia para os desertos, morava nas cavernas, fazendo penitência, vivendo de jejum, de abstinência. E um dia Deus falou forte no coração dele. Ele dentro de uma caverna se vestia de forma muito precária, comia praticamente nada. E um dia Deus disse para ele: Jerônimo, dá-me mais. Mais o que, Senhor? Eu vivo numa caverna, nem mal como, não tenho o que vestir. O que mais eu posso te dar? Já te dei a minha vida, já te dei os meus dias, já te dei tudo. O que mais eu posso te dar? E Deus disse para ele: dá-me os teus pecados, porque eu quero tudo. Ah, eu não tenho nada para oferecer para Deus. Ofereça a tua vida no sacrifício. No sacrifício. Nós muitas vezes colocamos essa palavra de uma forma muito negativa. Ela é positiva. É algo que se dá a Deus. Ah, é um sacrifício fazer tal coisa, como se fosse uma coisa difícil de ser feita. Não, sacrifício é oferta. É oferta. Maria ofereceu o seu filho no sacrifício da cruz para a nossa salvação. Aprendamos, meus amados irmãos e irmãs, a também oferecermos a nossa vida como um sacrifício agradável a Deus, porque de fato Ele o quer. Por isso nós estamos aqui. Quando o padre eleva a patena com o pão, nós devemos ali colocar a nossa vida na patena do sacrifício, para que ela se torne também uma oferenda a Deus. No vinho que se tornará o sangue de Cristo, nós temos que mergulhar também as nossas lutas, as nossas dores. Naquelas 3 gotinhas de água que o padre põe no vinho, para depois ser o sangue de Cristo, ali estão as nossas lágrimas, ali estão as nossas lutas, ali está a nossa humanidade, que será elevada à dignidade da divindade do sangue de Cristo, que se faz presente no cálice. Que a nossa vida seja um eterno sacrifício a Deus. Que nós aprendamos a agradecer, que nós aprendamos a ofertar mais e reclamar menos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.